Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa Primeiros Passos da Advocacia. Hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai tratar sobre o assunto de como conduzir do zero o seu processo, do zero até a sua primeira audiência. A gente vai tratar um pouco também sobre a insegurança na condução do processo e como que funciona na prática essa condução. Aqui você vai ter um conteúdo prático sobre o dia a dia da advocacia para você advogar com segurança nesse início da sua jornada como advogado, porque agora você é advogado. Eu quero pegar na sua mão e te ensinar tudo que eu não consegui aprender logo no início e que teria acelerado muito a minha jornada. Eu quero facilitar isso para você. Então, prazer, eu sou a Amanda, eu sou advogada e eu quero compartilhar com vocês aqui experiências do meu dia a dia, casos e a forma de condução de algumas coisas para poder simplificar esse caminho inicial que você está passando e que tenha muita segurança para passar por esse caminho mesmo, né? Que tantos advogados demoram para poder superar e que demoram para conseguir atuar com segurança na advocacia. Bom, e quais são as etapas até a primeira audiência? Bom, de forma muito ampla, porque mais pra frente a gente vai tratar isso de uma forma mais esmiuçada, o que é? Você atende o cliente, você faz a contestação em caso de defesa se ele for o réu ou a inicial em caso de autor e aguarda a primeira audiência e vai até a primeira e participa da primeira audiência. Mas a gente sabe que não é isso, não é fácil e existem procedimentos, existem etapas a serem cumpridas e que a gente precisa cumprir essas etapas, por menores que sejam, da melhor forma possível, porque tudo isso conta. Então vamos por partes. Hoje a gente vai falar sobre a via judicial e as suas audiências, as principais, que é a audiência de instrução e a audiência de conciliação. E eu também vou falar sobre a via extrajudicial, a via extrajudicial é uma via que vem tomado conta do judiciário, do direito, da advocacia, de uns bons anos para cá, principalmente depois da pandemia, né? Porque depois da pandemia, além das pessoas quererem resolver as coisas assim, rápidas, e elas precisam disso, as pessoas não têm mais a mesma paciência que elas tinham antes, né? Então, graças a Deus, existe a via extrajudicial aí para poder auxiliar o advogado, auxiliar seu cliente. Então, a gente utiliza muito disso para inventários, divórcios, nossa, enfim. Existem várias coisas que a gente pode utilizar a via extrajudicial e a gente também vai conversar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu falei que a gente é por etapas. Então, vamos continuar seguindo, né? Qual é o papel do advogado e do cliente nessa jornada, né? O papel do advogado, em específico, eu sempre brinco, entre aspas, né, que o papel do advogado é resolver problemas, né? Porque se ninguém tivesse problema, essa profissão do advogado nem existiria, né? Imagina se ninguém tivesse problemas. Bom, a minha Amanda pessoal, adoraria não ter problemas, mas eu como advogada, eu preciso que as pessoas tenham problemas para eu resolver. Brincadeiras à parte, eu sempre falo isso e eu faço uma comparação mesmo até com a própria medicina, porque do mesmo jeito que a advocacia tem o advogado, a medicina tem o médico. E o médico, quando você tem uma dor, você vai até o médico, você faz exames e se você precisar, ele vai te passar algum remédio, claro, e você vai resolver aquele seu problema, aquela sua dor. E caso não passe com o remédio, você vai continuar investigando aquilo e provavelmente você vai precisar fazer, sei lá, uma cirurgia e o médico vai te acompanhar até o momento pós-operatório, tudo aquilo, até você ficar 100%. Né? Ele vai operar aquele órgão que você precisa, enfim, você vai ficar 100% e ele vai te acompanhar do início até o final. E esse é o papel do advogado. A gente acompanha o cliente do início até o final na resolução do problema dele. Pode não ser uma dor física, mas é uma dor que existe e essa dor a gente precisa recorrer ao judiciário para poder resolver. Não importa se é uma coisa grande, se é uma coisa média ou se é uma coisa pequena. Quando eu me formei, um dos primeiros exercícios que eu fiz e que eu faço até hoje é me colocar 100% na dor daquele cliente, naquele momento que ele está vivendo. Porque muitas vezes você pode achar que você está pegando experiência, que você está pegando prática para poder atuar em alguns casos específicos, em algumas áreas de atuação, só que isso pode ser o seu inimigo também, porque quando você fica muito confiante e acha que você consegue fazer aquilo sem revisitar,
é um problema, é um momento de atenção, porque você acaba não se colocando na dor do outro. E o cliente, ele não quer saber da sua vida, né? Ele quer que você trate ele como se ele fosse a pessoa mais importante. E aquele momento tem que ser dele mesmo. Na consulta, cada vez que você fala com ele, no momento que você se dispõe a fazer uma defesa para ele. Até hoje, assim, tem alguns checklists que eu uso, tanto na via judicial, tanto na via extrajudicial, que eu sigo para poder criar defesas, criar petições. Assim, não importa. Tem casos que eu imprimo o papel, rabisco, grifo, circulo, não tô nem aí, sabe? Para poder destinar aquilo, porque às vezes a gente passa alguma coisinha que faria uma diferença enorme na vida dele, entende? Então, assim, esse é o papel do advogado. E é isso que ele espera de você, né? Só que existe também o que o cliente entende que é a condução do processo e como ela realmente é. Porque nós que estamos nos bastidores, a gente sabe que o cliente, ele vê o processo, né? Só que no processo existe muitos desdobramentos, né? Quantas vezes a gente não precisa despachar com o juiz, quantas vezes a gente não precisa ficar até tarde da noite procurando sobre uma jurisprudência, uma defesa, algum artigo, sabe, para poder deixar tudo aquilo impecável para a defesa dele ser julgado da melhor forma possível. Mas o cliente não está vendo tudo isso. E você precisa que ele entenda a sua importância, a tua relevância nisso. E claro, isso é um processo. Não acha que você vai sair falando que se formou na faculdade XYZ, não é isso que eu estou falando, mas você precisa demonstrar que ele é importante, que você vai fazer tudo o que for possível para isso. Então, assim, explique para ele qual é o passo a passo da condução do processo. Deixe ele sempre avisado. Processo, eu digo, não só o processo judicial, mas também o extrajudicial, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas quando eu digo processo, é quando você tem um caso, tá bom? Então, deixe sempre ele a par. Teve alguma movimentação um pouquinho mais importante? Avisa ele pelo WhatsApp, que seja, ou pelo e-mail. O e-mail, hoje em dia, gente, ele funciona muito, viu? A gente está acostumado a pegar o celular e mandar mensagem, claro, mas o e-mail também existe, tá bom? E veja como que é melhor vocês conduzirem isso também. A questão de organização de escritório e tudo mais, que aos poucos a gente vai abordando tintim por tintim aqui no nosso programa dos primeiros passos da advocacia. Então, o cliente, ele só vê aquilo, né? Às vezes ele tem o número do processo, daí ele acaba entrando no site do tribunal, vendo que o juiz despachou alguma coisa, e às vezes é só algum despacho operacional ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Ele já fica em pânico, achando que você não deu andamento no processo dele, ou que, sei lá, que vai acontecer alguma coisa, e não é nada disso. Então, sempre acalme o seu cliente, coloque ele na terra, tá? Então, é isso, você tem que realmente mostrar pra ele qual é a condução do processo. Não que você tem que mostrar todo o esqueleto por trás, né? Abrir o site do tribunal e mostrar pra ele, olha, você não tem noção de como foi difícil protocolar esse documento que tava grande e não entrava no sistema, que não sei o quê. Não, gente, não tô falando sobre isso, tá? Eu tô falando que as coisas precisam ser transparentes pra ele entender qual é a condução desse processo. E agora, a gente vai falar também qual é o operacional, o passo a passo pra gente dar entrada nesse processo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui que eu fiz um checklist para vocês. Quando a gente atende o cliente, claro que depois vocês tem a questão de cobrar ou não cobrar consulta, que isso a gente pode trocar trocar ideia num outro assunto, num outro vídeo, né? Mas assim, vamos partir do princípio que o cliente já está com você, né? Então, o que você vai fazer? Não importa se é presencial ou se é virtual, que hoje em dia, né, depois da pandemia, os atendimentos online triplicaram de números, né? E eu acho isso incrível, né? Enfim, você está ali com o seu cliente, você já fez a análise do caso dele, aí você vai pedir vários documentos para ele. Eu acho melhor você fazer sempre um checklist antes, né? Se você souber do que se trata o caso, mas de qualquer forma, ou que seja ali naquele momento, um checklist de toda a documentação que ele vai precisar de entregar. Porque essa documentação você vai juntar no site do tribunal, vai ser a primeira coisa que você vai pedir para ele. E até porque, com todos esses documentos,
é a base para você poder fazer o próximo passo, que é a defesa, se ele for réu, ou a inicial, se ele for autor. Você vai precisar disso para poder fazer, né, a sua petição. Então, você vai pedir para ele os documentos, ele vai te entregar os documentos e, gente, importante. Hoje é tudo online. Então, o que acontece? Todos os documentos, pelo menos no Tribunal de São Paulo, daí você verifica no Tribunal da sua cidade, mas eu creio que sim, na maioria, todos são assim, são em PDF. Então, hoje, a gente pegou muito o costume de chegar para o nosso cliente e pedir para ele mandar a foto. Então, por exemplo, me manda a foto do seu RG ou a foto do contrato social da sua empresa. E dependendo da pessoa, ela não tem muita familiaridade com internet, com celular e tal. Então, o que acontece? Em vez dela mandar a foto certinha do documento, ela manda uma foto assim. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. E aí, o que o meu cliente me mandou? Ele mandou uma foto lá do contrato social dele. Primeiro que ele colocou todas as páginas, uma do lado da outra, numa mesa de jantar, com um monte de tigelinha, tipo de arroz, macarrão e tal. E aí, ele simplesmente tirou várias fotos, até que ele tirou várias fotos, mas assim, cada foto que ele tirava, aparecia outra foto. E todas as fotos, aparecia o braço de alguém com a colher do arroz, sabe assim? Aí eu tava com um prazo muito justo e eu até tinha pedido pra ele me mandar de novo as fotos, né? Eu até falei pra ele, ó, manda de tal forma. Só que acabou que não deu tempo. Aí, o que eu fiz? Eu até dei uma cortada nas fotos, eu dei uma editada, só que não ficou perfeito, pra vocês entenderem o nível que foi aquilo. Aí, eu juntei aquelas fotos, né, daquele jeito. E, gente, o juiz pediu pra eu juntar novamente as provas, sabe? E eu não quero mais passar por isso e eu não quero que vocês passem por isso. Então, se atentem a isso. Por isso que eu tô abrindo esse parênteses aqui, beleza? Então, ali você tá com todos os seus documentos, os seus clientes, tudo em PDF. Não é pra pedir pra ele mandar em PDF o vídeo, tá, gente? O arquivo, tá, gente? Eu não tô falando isso. Manda em JPEG mesmo. Se ele quiser mandar em PDF, ótimo, maravilha. Mas, se não, manda tudo por foto mesmo, ou ele, se for presencial, ele te deixa os documentos e você escaneia, sei lá, você faz a forma que você achar melhor. Beleza, você coloca lá na pastinha dele, aí sim você vai começar a desenvolver a inicial. Ou a contestação em caso se ele for réu. Quando você terminar de elaborar essa petição, você vai no site do tribunal da sua cidade, no caso eu vou falar do Tribunal de Justiça daqui de São Paulo, mas quase todos seguem o mesmo padrão, muda o layout, alguma coisa ou outra, mas eles seguem o mesmo padrão. Então você vai elaborar a petição, daí você vai colocar na sua pastinha, aí sim você vai chegar lá no site do seu tribunal, vai fazer login com o seu certificado digital, que você... Cadê o meu certificado digital? Tá plugado aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas nada é do que um pendrive, que se vocês quiserem também eu posso ensinar vocês como tirar o seu certificado digital, caso vocês ainda não tenham. E aí com o seu certificado digital você vai protocolar essa petição junto com os documentos, tá, gente? Dependendo, se for juizado especial, não tem custas, não tem recolhimento de custas nesse primeiro momento, só em caso de recurso, que daí vocês precisam recolher as custas, mas se for na justiça comum, você já precisa fazer o recolhimento de custas. Tem também a questão da gratuidade de justiça. Se o seu cliente entrar no rol da gratuidade de justiça, você solicita na sua petição inicial ou na contestação. Se não, aí você não recolhe as custas nesse primeiro momento, você vai, se for indeferido, né, o pedido da gratuidade de justiça, você vai recolher posteriormente. Mas já deixe o seu cliente pré-avisado que isso pode acontecer e passa para ele mais ou menos a estimativa de valores para ele dessas custas judiciais para não pegá-los de surpresa caso o pedido seja negado pelo juiz, tá? Porque senão, sinto informar, quem escuta é sempre o advogado, não é o juiz que indeferiu, tá? É sempre o advogado. Bom, você juntou todos os documentos, você protocolou, a petição foi distribuída. Se tiver tutela ou uma liminar, o juiz de pronto vai analisar aquilo. Daí ele vai deferir ou indeferir. Se ele deferir, ótimo, a sua liminar, aí corre para um outro lado. Se ele indeferir, ou você entra com recurso, ou o processo segue sem aquela parte da liminar, né? Continua correndo normal. Então, daí depois disso, o juiz vai marcar a conciliação ou a audiência de instrução.
De praxe, os juízes andam marcando primeiro uma audiência de conciliação, justamente por conta da celeridade processual e por conta de tantos processos que eles têm no judiciário. É muito processo, gente, muito mesmo, e por isso também que o extrajudicial, que a gente vai falar daqui a pouco, é tão importante. Ele desafoga o judiciário, sabe? Nossa, é muito melhor, muito mais rápido, mas tem algumas situações que realmente não dá para fazer de forma extrajudicial, tem um rol de coisas e, enfim, então por isso que eu tô passando passo a passo com vocês sobre o começo até o momento da primeira audiência, né? Então, aí o juiz vai marcar a audiência de conciliação ou a audiência de instrução. Marcada a data, vai acontecer a audiência. Naquele momento, de uma forma resumida, vocês vão entrar, vão ser pedidos os documentos das partes. Então, vocês vão dar a OAB de vocês e o cliente de vocês vai dar a CNH ou a RG. Da parte contrária, a mesma coisa. Eles vão perguntar, né, geralmente, se vocês têm uma proposta de acordo. Se vocês tiverem a proposta de acordo, vocês oferecem a mesma coisa com a parte contrária. Se vocês não chegarem num acordo, vai ser feita a ata da audiência. Se for uma audiência de conciliação, vai ser encerrada. O juiz vai abrir prazo para réplica e depois ele vai analisar tudo aquilo e dar a sentença, né? Se vocês fizerem acordo, o acordo vai constar em ata. Aquele acordo precisa ser cumprido e o problema, né, acaba aí, o processo acabaria não nesse momento, mas sim no momento do pagamento e do acordo efetivado e cumprido, beleza? Voltando um pouquinho, o juiz, nesse meio do caminho, ele pode solicitar para alguma das partes alguns documentos, alguma coisa que ele julgue necessário para se convencer e julgar da melhor forma possível, beleza? E se ele entender que é caso, depois, né, que é caso de audiência de instrução, vai ser marcada essa audiência, depois da audiência de conciliação, e ela pode ser online ou ela pode ser presencial, dependendo da característica de cada processo e dependendo do que o juiz achar necessário, tá? Existe a possibilidade de você manifestar o desinteresse na audiência de conciliação, para já ser julgado direto, que isso acaba acelerando o processo, mas se a outra parte julgar interesse nessa audiência, ela vai acontecer da mesma forma. E se o juiz julgar necessidade de uma audiência de conciliação ou instrução, ela também vai acontecer da mesma forma, combinado? Agora, a gente vai passar para o próximo tópico, que é sobre a parte extrajudicial, que eu estava comentando com vocês. E agora a gente vai falar sobre os benefícios de tratar alguns tipos de processo, alguns tipos de causas do seu cliente na esfera extrajudicial. O porquê que isso é uma oportunidade tanto para o cliente, tanto para o advogado e o porquê que ele tem se popularizado tanto assim no nosso Brasil, ainda mais depois da pandemia. Existem razões para isso e é isso que a gente vai descobrir agora. E a gente também vai falar sobre o que vale mais a pena, fazer um inventário, um divórcio, enfim, alguma coisa na via judicial, que é a via comum, ou no extrajudicial. A gente também vai tratar sobre isso. Então, vamos lá. O que seria essa resolução de problemas, de casos na via extrajudicial? São, assim, muitos atos que a gente teria que obrigatoriamente protocolar, peticionar e fazer isso de uma forma judicial, com processo judicial, com número judicial, com juiz e tudo mais, audiência, embargos e tudo mais. Mas, a partir de um determinado momento, que foi a partir do CPC, eles podem ser feitos através do cartório. E isso é muito mais rápido, isso melhorou muito a qualidade do judiciário do Brasil. Então, assim, o que a gente pode fazer no cartório, por exemplo? Inventário, divórcio, uso capião extrajudicial, entre várias outras coisas, mas vamos trabalhar com esses três, na verdade com dois, que são os principais, que é o divórcio e o inventário. Também dá pra fazer união estável diretamente no cartório, mas de qualquer forma isso seria numa outra fase. Mas vamos tratar de duas coisas, divórcio e inventário. Imagina, gente, fazer um inventário em questão de dias, sendo que um inventário poderia durar, assim, 10 anos, 15 anos. Quantas pessoas vocês não conhecem? Com certeza vocês conhecem pelo menos uma pessoa que fala que está esperando o inventário da avó dela sair para poder receber um dinheiro da casa que já está até apodrecida. Sério, vocês conhecem essa pessoa. E a partir do novo CPC,
a gente consegue fazer essas coisas com fé pública através do cartório. No caso do inventário, por exemplo, e no caso do divórcio, a gente faz isso através do cartório de notas. Mas existem outros cartórios também, o cartório de imóveis, enfim, que a gente faz a parte do uso capião, mas isso a gente vai tratar num outro momento. Agora um papo importante. O advogado que sabe atuar nessa frente extrajudicial pode ter certeza do que eu tô falando, certeza. Ele tá a um passo à frente, ou vários, dos advogados que não atuam. Porque pensa, uma pessoa vai num advogado para poder fazer o inventário da avó. E aí ele fala, olha, a gente vai ter que entrar com processo, recolher as custas, esperar o juiz, e isso pode demorar no mínimo uns 2 anos aí, dependendo por conta da situação e tal, não sei o quê. Aí a pessoa sai de lá motivada. Só que daí alguém conta pra ela que você atua no cartório, que você faz inventário no cartório. E que é super mais rápido, que isso pode sair em dias. E aí ela te procura, você explica pra ela, você analisa os requisitos que a gente vai tratar um pouco mais pra frente e vê que ela se enquadra no inventário extrajudicial e que ela pode fazer o inventário extrajudicial da avó dela. E que isso, além de ser mais barato, é muito mais rápido e sem dor de cabeça. Qual é o advogado que você acha que ela vai contratar? Porque pra mim, eu contrataria você, que é o advogado que sabe fazer a coisa mais rápida da forma mais barata, porque é isso que fica na cabeça do cliente. O fulano sabe resolver isso da forma mais barata e da forma mais rápida, e é disso que eu preciso, né? Então, eu acho que assim, é um ponto de atenção vocês olharem essa parte do extrajudicial. Não é só inventário e divórcio que vocês podem fazer, vocês podem também atuar numa série de coisas, como por exemplo, fazer testamento direto no cartório, porque não que você fosse fazer isso em processo judicial, não, eu estou abrindo um parênteses aqui agora. São coisas que você pode trabalhar no início da advocacia que vai te render dinheiro, que vai te render clientes e que esse cliente que você fez, por exemplo, um testamento no cartório, quando ele precisar de alguma outra coisa, ele vai procurar você. Por mais que tenha sido um serviço simples, entre aspas, e que você resolveu esse problema para ele, porque você deixar um testamento pronto tira um peso da vida de uma pessoa, né? Então, você foi lá e fez um testamento para ele. Depois disso, você pode ser o advogado principal para ele. Aí depois ele precisa fazer um inventário. E ele sabe que você faz um inventário extrajudicial, porque você já comentou com ele lá naquele dia do testamento. Inventário de algum familiar. E ele vai te procurar. Então, sempre atue em áreas, sempre esteja pronto, não somente, claro, porque isso hoje em dia seria impossível, mas esteja sempre pronto para poder atuar em áreas que sejam mais céleres e menos custosas, tá certo? Agora só fechando um parênteses aqui. Mas o advogado que sabe trabalhar, como eu estava falando, ele vai sair um passo à frente ou vários na frente dos outros colegas, né? E isso se deve a uma série de fatores, como por exemplo, eu estava falando agora há pouco, a rapidez. Porque assuntos que tramitavam durante anos na mesa do juiz, a gente consegue resolver em dias, dependendo do que for, até em horas, né? Além disso, também na advocacia extrajudicial, tem muitas situações que estão à disposição dos operadores de direito, né? Então, assim, um bom profissional dessa área, por exemplo, ele pode assessorar os seus clientes a usar, sei lá, uma ata notarial para poder fazer uma produção de provas, entendeu? É o que eu estava falando agora há pouco para vocês. Vocês podem solucionar um problema do seu cliente de uma forma rápida e depois ele vai te procurar para fazer outras coisas. Você vai angariar aquele cliente, né? E por fim, um outro fator é que você ajuda a desafogar o judiciário. Ou seja, você tira do fórum, você deixa de colocar no fórum, porque tirar, nossa, seria um sonho, mas assim, você deixa de colocar pelo menos vários processos na mão do juiz para decidir. Isso, o que acontece? O juiz, tendo menos processos, ele pode dar atenção a processos de uma forma mais específica, ter julgamentos melhores, ele consegue se dedicar mais àqueles processos, sabe? E você está fazendo uma boa ação, né, digamos assim, porque imagina, o juiz, de 10 processos que você tem, 5 você deixa de entrar e 5 você consegue resolver na esfera judicial. Agora imagina isso em larga escala, como se todos os advogados também começarem a fazer isso.
Nossa, vai ser maravilhoso, as coisas vão ser muito mais rápidas. A Justiça do Brasil, nossa, seria o meu sonho, ela seria muito melhor, muito mais rápida, muito mais coerente, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que erros acontecem e, por mais que a gente queira sempre resguardar o direito do nosso cliente, não é sempre que é possível, né? Porque existem uma série de fatores que corroboram para isso. Bom, eu falo que eu trabalho com checklist, eu tô aqui olhando o meu checklist. Se eu fosse você, eu faria um checklist também, para poder organizar as suas coisas, né? E a gente estava comentando agora há pouco que para poder realizar através da esfera extrajudicial alguns atos, tem alguns requisitos. E aí agora a gente vai falar sobre alguns requisitos das duas coisas principais, como a gente já tinha conversado sobre o inventário e o divórcio. Começando pelo inventário, ele pode sim ser feito em cartório, ele é realizado no cartório de notas, só que a gente precisa observar algumas coisas. Todos os herdeiros, nesse caso, precisam ser maiores e capazes. Não esqueçam que, além de maiores, eles precisam ser capazes, tá? E tem que ter consenso entre os herdeiros sobre a partilha de bens, tá? Então, assim, é fácil quando isso acontece com um inventário menor. Menor, eu digo assim, com menos herdeiros, né? Quando o inventário começa a ter muitos herdeiros, que nem eu já cuidei de um inventário que tinha 32 herdeiros. Por quê? O falecido, ele não era casado e ele não tinha filhos. Então, todos os bens que ele tinha passou para os colaterais. Só que muitos desses colaterais, que eram irmãos dele no caso, também já tinham falecido. E quem recebeu foram os filhos desses irmãos dele, entendeu? Os sobrinhos do falecido. Então, acabou se reverberando em, assim, uma árvore com vários galhos. E nesse tipo de situação, e gente, eu consegui fazer esse inventário extrajudicial, tá? Só dando um spoiler aqui, eu fiz ele extrajudicial. Só que assim, pra eu conseguir fazer, me demandou bastante reunião, bastante alinhamento, analisar todos os imóveis, que não eram poucos nesse caso, todos os imóveis, e fazer uma partilha que atendesse a necessidade de todo mundo, em relação às contas bancárias também, ele tinha investimentos e tudo mais. Então, lembra que no começo a gente estava falando sobre o papel do advogado? Esse também é o papel do advogado, porque nesse inventário específico, usando como exemplo, muitas vezes os ânimos se exaltavam, até mesmo comigo, ou então com os herdeiros, nossa, daí virava briga familiar e assim, a gente não quer nada disso, né? Aliás, isso acontece lá no judiciário. E é por isso que a gente recorre ao judiciário em certos casos. Por exemplo, um divórcio que as pessoas não estão se dando bem, né? Um divórcio litigioso. Mas voltando aqui para esse caso desse inventário, no final das contas, eu conseguindo fazer várias reuniões, conversando, mantendo a paz, mostrando todos os pontos, eu consegui fazer com que eles tivessem um consenso entre a partilha de bens. Amém. E por isso, e considerando que eles eram maiores e capazes, todos, a gente conseguiu fazer no cartório de notas. Eu até me recordo que, gente, eu nunca vi, eles imprimem, né, a folha do inventário para a gente assinar, para os herdeiros assinarem. Era tanta folha de assinatura, mas tanta folha, e com reconhecimento de firma, um reconhecimento de firma atrás do outro, gente, uma bagunça, mas tudo bem, foi. E então é isso, né? Lembre sempre desse caso, né? Que todos os herdeiros precisam ser capazes e maiores de idade e deve haver consenso entre todos em relação à partilha de bens. Partilha de bens, gente, eu não tô falando só dos imóveis, tá? E dos carros e tal, eu também tô falando da parte financeira, isso também envolve. Tinha, agora, um assuntinho importante aqui sobre o inventário. Também tinha um requisito, era que não podia ter testamento para poder fazer esse inventário. O falecido não podia ter deixado testamento. Só que, a não ser que esse testamento fosse caduco ou tivesse sido revogado, o que era muito difícil de acontecer. Então, recentemente, né, em novembro de 2022, teve uma decisão da terceira turma do STJ decidindo, né, melhor dizendo, que mesmo havendo testamento, vou até ler aqui para vocês. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça do STJ decidiu que, mesmo havendo testamento, é admissível a realização de inventário e partilha por escritura pública, ou seja, no cartório, na hipótese que em todos os herdeiros são capazes e concordes, ou seja, maiores e capazes, tá?
Então, lembra que lá no começo eu conversei com vocês que por mais que vocês já soubessem fazer de A a Z aquilo, né? É sempre bom a gente fazer um checklist ou então estar sempre atualizado sobre aquele assunto? É exatamente isso. Imagina chegasse para você um inventário e você falasse assim, tem hoje, né, em fevereiro de 2024, chegasse para você, só que você falasse assim, mas como esse inventário, o falecido deixou testamento, a gente não pode fazer. Nossa, você ia perder dinheiro, você ia perder o cliente, sabe? Justamente para você não saber dessa decisão do STJ. Imagina só. Então é isso, gente. Hoje em dia, os requisitos são todos os herdeiros maiores capazes, deve haver consenso entre os herdeiros em relação à partilha de bens e, a partir de novembro de 2022, foi definido que não existe um óbice em relação ao testamento, né? Então pode ter testamento, o falecido pode ter deixado o testamento e mesmo assim você pode fazer o inventário extrajudicial no cartório de notas, tá? E por fim, esse inventário ele precisa contar com a participação do advogado, ou seja, você. Por mais que eles estejam preenchendo todos os requisitos, eles precisam de um advogado para ir e assinar no cartório, tá? E também considerando que o cartório tem fé pública e por isso não precisa necessariamente mais da assinatura do juiz. Bom, a gente tinha comentado também sobre os benefícios particulares do extrajudicial e o que é melhor, o judicial ou o extrajudicial? Como uma boa advogada, eu vou te responder. Depende. Depende do caso, não tem como. Você vai precisar analisar primeiro se aquele caso comporta a resolução em cartório extrajudicial, se ele atende todos os requisitos, daí tudo bem, comporta, é um divórcio. Então, ele pode ser feito extrajudicial. Com base nisso, cumpre os requisitos do divórcio no extrajudicial? Sim. Eu acho que vale a pena você fazer no cartório extrajudicial. Agora, se ele não cumpre, não tem jeito, você vai ter que ir para o judicial de qualquer forma. Por mais que no cartório fosse 1000 vezes mais rápido e 1000 vezes mais barato, você vai ter que partir para a esfera judicial, não vai ter jeito, vai ter que enfrentar o judiciário. Então, assim, a resposta é depende, mas eu sempre opto por tentar resolver isso na esfera extrajudicial pela celeridade até para o advogado na resolução de problemas e até mesmo para a parte, né? Em relação ao divórcio extrajudicial, também tem alguns requisitos que a gente precisa se atentar para poder cumprir. Um deles é o consenso entre o casal em relação à decisão do divórcio. Se eles não tiverem consenso, se um quiser o divórcio e o outro não quiser, esquece. O cartório não vai aceitar e você vai precisar entrar de forma judicial mesmo. Então, e outra coisa, se tiver litígio entre bens, entre qualquer outra coisa que seja, necessariamente vai ser judicial, ok? Além disso, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes. O filho pode ser maior, mas se ele for incapaz, também não vai poder realizar no cartório extrajudicial, combinado? E também, se a mulher estiver grávida, ela também não pode fazer o divórcio no extrajudicial. Só que, se for comprovado que previamente tiver uma resolução judicial de todas as questões que são referentes a filhos menores, guarda, visitação, alimentos, aí sim pode ser realizado no cartório na esfera extrajudicial. E bom, para a gente conseguir finalizar isso de uma forma legal, eu preparei para vocês como que a gente consegue colocar tudo isso na prática. Então, lembra que eu venho falando para vocês que é importante seguir um checklist, que eu uso esse checklist até hoje para não cometer erros? Então, a gente vai falar sobre isso agora, sobre como fazer o seu checklist, a gente vai colocar a mão na massa, porque, querendo ou não, a segurança vem de um controle do passo a passo. Não adianta, quando você dominar esse passo a passo, você vai se sentir seguro para conseguir advogar com segurança na prática. Combinado? Então, um checklist vai te ajudar bastante a saber se você está ou não no caminho certo. Porque se você não estiver no caminho certo, você vai saber onde que você errou e nesse meio tempo você vai arrumar, você vai conseguir arrumar, porque você ainda vai estar no meio do caminho. Aliás, com um checklist bem estruturado e seguindo esse passo a passo, você não vai errar, não é mesmo? Então, eu preparei
para vocês aqui um checklist. Na verdade, 2 checklists. Olha como eu tô legal hoje. Eu separei o checklist do 0 à audiência e eu não ia preparar, porém eu preparei para vocês também do 0 até a resolução extrajudicial que a gente comentou agora, tá bom? Então, vamos começar. Pegue um papel, caneta ou bloco de notas aí do seu celular e vamos lá. São 10 passos para o checklist. Esse checklist que eu fiz, gente, é um checklist geral para todo mundo conseguir usar. Claro, dependendo de cada situação, que é uma coisa mais específica. É claro que vocês vão retirar alguma coisa ou incluir alguma coisa e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O principal, né, é que você utilize um esqueleto, que você siga esse esqueleto para não se perder. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, saber do que se trata do assunto antes de atender o cliente e se preparar para a primeira reunião. Porque não adianta você cair de paraquedas ali. Às vezes pode ser que você nem atue nessa área. Já pensou? Ou você não faz criminal e o cliente está esperando que você faça criminal? Ninguém merece, né? Então é isso. Primeiro, saber do que se trata o assunto e antes de atender e se preparar para a primeira reunião. Gente, se prepara, estuda, procura sobre o caso para você saber falar, para você saber se comunicar com o seu cliente, beleza? Isso é muito importante. Segundo, assinar contratos de honorários com o seu cliente. Nunca pulem esse passo. Nunca. Vezes nunca. Terceiro, colher todos os documentos necessários. Quarto, analisar o caso e criar a defesa ou a inicial. Para isso, você vai sentar com calma, pegar todos os documentos que a gente conversou e vai analisar e conseguir estruturar a sua defesa ou a tua inicial. Quinto, deixar o cliente a par dos andamentos principais do processo. Você não quer cliente desesperado atrás de você numa sexta, num sábado e num domingo te mandando mensagem no WhatsApp. Eu te garanto. Você também não quer que você estar numa reunião com uma pessoa e tá um cliente te ligando sem parar porque ele não sabe o que está acontecendo ou ele viu um andamento no processo e acha que está acontecendo uma catástrofe e na verdade não está acontecendo nada. Então, para evitar isso, você sempre deixa o seu cliente a par dos andamentos principais do processo, tá? Sexto, passar as custas para o seu cliente pagar, para ele pagar. Nunca caia na cilada de pagar as custas para o seu cliente, porque pode ser que você nunca mais veja a cor desse dinheiro, tá? Ou então, solicitar a gratuidade de justiça, se for o caso, só que sempre deixá-lo preparado em caso de indeferimento. Sempre conte com isso. Fala para ele mais ou menos quanto que custará se a justiça gratuita for indeferida, tá bom? Sétimo, acompanhar sempre o processo. Gente, vocês estão anotando, né? Eu tô dando isso aqui, ó, de mão beijada para vocês, tá? Eu uso isso. Então, ó, sétimo, acompanhar o processo sempre. Existem plataformas, ou então mesmo até a agenda do seu celular, ou uma agenda física, não importa aonde, mas acompanhe sempre esse processo, sempre. Oitavo, quando a audiência for designada, agenda a data e informa para o seu cliente. Gente, assim que você receber a publicação que essa audiência foi designada, já anota na sua agenda física, no Trello, na agenda do seu celular, sei lá. Anota na hora, porque depois você pode acabar deixando passar, você não vai avisar o seu cliente e você vai perder essa audiência e ele vai querer te matar, né? Imagina você perder uma audiência. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Então, para evitar isso, você anota assim que você receber essa publicação, ok? Nono, se preparar para a audiência. Nunca vá sem estudar o caso. Gente, eu disse nunca vá sem estudar o caso. Nunca, tá? Porque, gente, pode acontecer algum imprevisto nessa audiência, alguma surpresa e você não quer passar por isso, eu te garanto. Então, vamos, né, resguardar isso? Então, é isso. Você sempre anota a data da audiência e você sempre se prepara. Sempre, sempre se prepara, tá bom? E o décimo, depois da audiência, você vai cumprir todos os trâmites judiciais e necessários que o juiz solicitar para você. E esse foi o de 0 até a primeira audiência.
E eu também, como eu falei para vocês, eu preparei o do zero até a resolução extrajudicial, que eu não ia fazer, mas eu resolvi fazer porque eu tô muito legal hoje. E eu vou começar. São 9 passos, alguns deles, principalmente os primeiros, são iguais ao primeiro checklist que eu passei para vocês. Só que anotem. Mesmo que seja repetido, vocês precisam anotar, porque vocês vão ter 2 documentos, né? O primeiro checklist e o segundo checklist. Um para o judicial e outro para o extrajudicial. Não adianta. Então, faz agora, gente. Coloca a mão na massa. Aí, quando vocês terminarem de ver essa aula, esse vídeo, vocês já vão estar com isso pronto. E eu queria muito mesmo que eu tivesse esse checklist quando eu me formei. Então, vamos lá. Sobre o extrajudicial. Primeiro, a mesma coisa. Saber do que se trata o assunto antes de atender o cliente e se preparar para a primeira reunião, tá bom? Segundo, assinar o contrato de honorários com ele. Por mais que seja alguma coisa que você vai resolver no extrajudicial, você precisa fazer contratos de honorários, independente do que seja, tá bom? Terceiro, também, colher todos os documentos necessários, porque você vai precisar de todos esses documentos para poder mandar para o cartório, tá? Quarto, aí daqui para frente já muda. Você vai entrar em contato com o cartório, vai verificar qual é o procedimento para a realização daquilo que o seu cliente está precisando. Então, por exemplo, um divórcio, você vai ligar lá no cartório, você vai falar que você é advogado, vai falar que você está precisando fazer um divórcio extrajudicial e pergunta para eles qual é o trâmite daquele cartório, porque às vezes de cartório para cartório muda o trâmite, tá, gente? Não é unificado. Existem algumas ressalvas de cartório para cartório, que eu vou até falar sobre isso nos próximos tópicos. Aí depois que você ligar no cartório, você vai sentar, vai ver se está tudo certo, se não faltou nenhuma documentação que o cliente acabou não te mandando, que você acabou não pedindo, ou que o cartório pediu e é uma documentação nova. Aí quando tiver tudo esquematizado, você vai ligar para o seu cliente, daí sim você vai informar para ele de todo o trâmite que será feito, tá bom? Aí, esse sexto tópico que eu vou falar agora para vocês é sobre elaborar a minuta. O que acontece? Tem cartório que elabora a minuta para você, te manda e você verifica se essa minuta tá ok, se tá certa. E aí vocês acabam só fazendo alguns ajustes que forem necessários. Porém, tem muitos cartórios que não elaboram essa minuta para você. Aí você vai precisar resolver e elaborar essa minuta. Que é, por exemplo, num inventário, você vai descrever quem é o inventariante, quem são os herdeiros, a disposição da partilha de bens, contas, eventuais investimentos, bens eu digo tipo imóvel, veículo, vai descrever tudo, vai falar como que cada um vai ficar, vai falar sobre a disposição, aí sim vocês vão enviar para o cartório e vocês vão fazer essa troca de figurinhas até ajustar tudo, tá bom? Só que o que difere geralmente, tem cartórios que mandam essa minuta e tem cartórios que solicitam que você faça essa minuta e envie para eles, tá bom? Sétimo, emitir as custas e passar para o seu cliente pagar. De novo, para o seu cliente pagar. Só que também tem uma ressalva aí. Tem alguns cartórios que eles emitem a guia do ITCMD, por exemplo, em caso de inventário ou as custas que forem pertinentes. E aí, com essa guia emitida, eles te mandam a guia. Você pega, né, o boleto do ITCMD, no caso de inventário, por exemplo, pega a guia, dá para o seu cliente, ele paga, aí você pega o comprovante de pagamento e manda para o cartório da baixa. Ou, o que é mais comum, o cartório não vai fazer essa guia para você, daí você vai pegar, no caso do inventário, vai entrar no sistema, vai emitir essa guia do ITCMD, que tudo bem também, porque se você tivesse que fazer o inventário judicial, você teria que fazer essa guia de qualquer forma. Aí você também vai enviar para o seu cliente essa guia, ele vai pagar, quando ele pagar, você pega o comprovante de pagamento também e envia para o cartório, sem mais problemas. Depois disso, você vai, o 8º tópico, você vai marcar a data da assinatura com o seu cliente no cartório. Então, daí, você e o seu cliente, o cartório, vocês vão ajustar ali uma data para vocês assinarem essa minuta, assinar o inventário, o divórcio ou o que seja. E o 9º tópico é assinar a minuta, finalmente. Então, no caso de um divórcio, depois dali, as duas partes vão sair divorciadas e felizes. Combinado? Então, são esses 2 tópicos, são esses 2 checklists que eu queria passar para vocês. É muito importante que vocês sigam isso. E eu quero propor uma coisa para vocês. É o seguinte. Vamos combinar juntos aqui de dar o primeiro passo, né? Você vai pegar agora, por que eu falei que era para vocês realmente fazerem esse checklist juntos aqui comigo?
eu quero que vocês peguem esses 2 checklists e escolha um familiar ou algum amigo que tem algum problema, que com certeza você conhece algum familiar ou algum amigo que tem um problema, e ajude ele a resolver. Claro, gente, você não vai pegar um pepino, você vai pegar alguma coisa que você se sinta confortável em resolver e que você consiga aplicar esse checklist, que ele vai estar te amparando e vai te dar uma segurança para começar nesses primeiros passos da advocacia. Então, você vai se programar para começar o quanto antes os trâmites iniciais para poder dar entrada nessa ação ou para poder entrar em contato com o cartório e fazer os trâmites extrajudiciais e aplicar tudo o que você aprendeu aqui comigo.